Olá, seja muito bem-vindo. Você que é membro do canal, obrigada por fazer parte desse ministério, por fazer parte dessa família, né? Se você chegou até aqui é porque você confia nesse ministério e eu sou grata, louvo a Deus pela sua vida, pela sua família e também pela sua vontade de aprender cada vez mais sobre Deus, né? Você chegou até aqui, você foi incentivado pelo Espírito Santo porque é um propósito na sua vida e você tem o desejo de se aprofundar, de querer saber mais. Isso já é uma grande vitória, né? Então, eu estou muito feliz por você estar aqui. Muito obrigado. Que Deus te prospere cada vez mais. Bem, nesse nosso primeiro encontro, esse é o nosso primeiro vídeo para você que é membro do canal. Eu quero ensinar a vocês algo que me foi muito útil na minha vida, né? Vocês conhecem meu nome, eu sou a pastora Paula Adriana. Você conhece provavelmente o nome daqueles que te cercam e você sabe a importância do nome. Pelo nome nós somos identificados, né? O nome ele diz muito de uma pessoa. E o próprio Deus, quando nós lemos a Bíblia, o próprio Deus nos ensinou que o nome ele tem um significado. Todo nome ele tem um significado, ele tem uma importância. E é importante também nós sabermos o nome de Deus, porque para cada ocasião, né, para cada circunstância, para cada momento da nossa vida, nós temos o nosso Deus, né? E ele está disponível o tempo inteiro para nós. Mas é importante nós conhecermos mais sobre os seus nomes para clamarmos na hora exata. Quando nós lemos a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vamos ver vários nomes de Deus. Nós vamos ver Jeová, nós vamos ver Elohim, né? O Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus da salvação, o Deus vivo, e por aí vai. Ah, o Senhor é a nossa bandeira e por aí vai. Então, para que, pelo menos eu, na minha vida, eu oro a Deus e eu clamo ao nome do Senhor, porque eu sei que o nome do Senhor, ele tem todo o poder. Jesus disse que no nome dele nós libertaríamos, nós curaríamos, no nome dele nós faríamos grandes coisas. E nós precisamos conhecer o nome de Deus, nós precisamos ter intimidade de conhecer o nome de Deus. E quando nós conhecemos o nome de Deus e entendemos em espírito, já abre-se um leque quando nós estamos orando. Jesus nos ensinou que as nossas orações, ela não deve ter vãs repetições. Não sei você, mas assim, pelo menos eu, quando eu iniciei a minha caminhada com Deus, eu achava que eu tinha que dizer muitas palavras na minha oração. Eu dizia, eu não sei orar, eu não sei falar palavras bonitas, mas a verdade é que Deus mais quer é a nossa sinceridade. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o que há dentro de nós. A Bíblia diz que antes de nós falarmos, Ele já sabe. Então, Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe o que te falta, Ele sabe de tudo isso. E você tem que ter em mente que aquilo que você não é, Deus te completa nisso. Você não precisa, eu ouço muito isso, principalmente aqui onde eu estou. Eu ouço muito isso, as pessoas dizerem, mas eu não sei orar. Como é que eu devo orar? A oração, ela não tem que ser longa, ela tem que ser verdadeira. Ela não precisa ter muitos enfeites e cheio de palavras e pronúncia. Não, ela tem que ser simples e verdadeira. Ela tem que alcançar aos céus e não as pessoas que estão à nossa volta. A maioria das pessoas, quando oram, elas oram preocupada com as pessoas que estão do lado. Elas querem falar palavras bonitas, querem agradar, querem orar mais do que aquele. Tem pessoas que dizem assim, mas não ficou 30 minutos de joelho, mas eu te garanto que 5 minutos que você ficar, se for verdadeiro, se for sincero, vale muito mais do que 1 hora que a pessoa ficou ali, mas o tempo todo olhando à sua volta, preocupando em agradar as pessoas, de falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Deus, ele gosta de sinceridade, né? E
Quando eu comecei a minha caminhada, eu fiquei muito preocupada nisso, em querer orar, em querer orar certo, porque a oração de fulano era certa, a minha não era certa, então eu queria falar como o fulano falava e isso criou um conflito dentro de mim. Então eu fui estudar sobre isso e eu aprendi que a oração, ela é uma conversa com o nosso Deus. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso amigo. Nós somos amigos. E quando eu converso com meus amigos, eu tenho uma conversa íntima, informal. Eu não fico escolhendo palavras com significados, com nomes difíceis para estar falando com meus amigos. Não, eu falo na simplicidade, eu falo na sinceridade, eu falo o que penso, eu falo o que quero, sabe? E é assim que Deus quer que nós agimos com Ele. Só que quando nós conhecemos o nome de Deus, nós temos algo a mais, sabe? A nosso favor. Nós temos que clamar a Deus naquilo que nós estamos precisando. Por exemplo, você está precisando de cura. Você tem um Deus da cura, Jeová Rafá. Você não vai clamar ao Senhor dos Exércitos para que te cure. Quem vai te curar é Jeová Rafá, o Deus da cura. Né? E os judeus eles tinham muito isso. O nome de Deus para os judeus era muito sagrado. O nome de Jeová, que era formado pelo tetagrama, era um nome impronunciável por eles, né? Nas tradições dele é um nome muito, muito, muito sagrado, então impronunciável. Então, existiam vários nomes que eles usavam para falar o nome de Deus. Você vê que você às vezes está clamando ao Senhor e não sabe como orar, não sabe como pedir, não sabe o que. E quando você conhece o nome de Deus, você tem a maneira exata de pedir e de orar. E é isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você, sabe, tenha em sua mente. A palavra de Deus no Salmo 91, versículo 14, se você tiver com a sua Bíblia, você pode ler aí, diz que assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece a meu nome. Salmo 91, versículo 14. O Senhor salva e livra aquele que conhece seu nome. Por isso a importância de conhecermos o nome de Deus. O Senhor lhe ensinou os hebreus a isso, que os nomes, eles têm significados e revelação. Cada nome de Deus revelado é um pouco mais que conhecemos sobre ele. Quando você, não sei se vocês têm essa Bíblia, mas a Bíblia amplificada, ela tem uma tradução, o nome dela já diz amplificada, ela vai muito mais além. Esse mesmo versículo diz assim, eu colocarei num alto lugar, porque conhece e entende o meu nome. Tem um conhecimento pessoal, sabe? Da minha misericórdia, do meu amor e bondade. Confia e descansa em mim, sabendo que nunca o abandonarei. Nós precisamos conhecer o nome de Deus. Nós precisamos saber o Deus que nós servimos para clamarmos por Ele. Eu colocarei em lugar alto. O Senhor coloca em lugar alto. O Senhor protege aquele que conhece o seu nome. Aquele que conhece e entende o seu nome. Conhecer é uma coisa, entender é outra. Você conhece Deus, você conhece o nome de Deus, mas você entende que Ele é o Deus da cura? Você entende que Ele é o Deus dos exércitos? Você entende que Ele é o teu escudo? Você entende que Ele é a tua proteção? Será que você entende isso? E o nome de Deus, o significado do nome de Deus nos faz entender essas coisas, né? Essa tradução amplificada, ela já fala muito, 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 deixa as coisas muito mais além. Se vocês tiverem a oportunidade, comprem essa Bíblia, que ela é muito boa. Bem, nós vamos ver a coragem de Davi ao enfrentar Golias. O interessante é que Davi, ele teve toda essa coragem porque ele conhecia e entendia o nome de Deus. 1 Samuel 17:45, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. 1 Samuel 17:45. Davi vai dizer assim: contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com a espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor
dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que desafiaste. Olha o entendimento de Davi. Davi naquela hora Davi precisava vencer uma batalha contra um soldado forte. Então Davi ali não poderia clamar pelo Jeová Rafá, por exemplo, o Deus da cura. Davi não poderia clamar ali por Jeová Jireh, até poderia, mas Davi estava diante de uma guerra, de uma luta contra um soldado. Davi sabia das armas que o soldado poderia usar contra ele, mas Davi principalmente conhecia e entendia o nome de Deus. Ele sabia que o Deus dos exércitos, o general do general, o maior, o mais poderoso, que tem as armas mais poderosas, é que ia a seu favor. Nós precisamos aprender a clamar a Deus no momento que nós necessitamos. Nós precisamos entender o nome de Deus para que Deus venha ao nosso socorro no momento certo. Quando nós entendemos isso, que o seu nome, que está acima de todos os nomes, como dizem Filipenses 2:9 e Atos 3:6, podemos levar vida e cura e libertação para as pessoas pelo nome de Jesus, porque foi isso que ele disse, que pelo nome dele nós curaríamos, libertaríamos em seu nome. Olha como o nome de Deus tem poder para fazer todas as coisas em nossa vida. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Nós vamos agora, nós já falamos qual a importância de nós conhecermos o nome de Deus, de nós entendermos o nome de Deus. Vamos agora ver como conhecer como Espírito, que significa alguns nomes de Deus que pode nos ajudar na nossa vida de oração. Nós podemos evoluir a nossa oração através do entendimento do nome de Deus. Por exemplo, nós temos o Magem, que abra sua Bíblia em Salmo, livro de Salmo. É muito importante esse entendimento. Salmo, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória, e o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu monte sagrado ele me responde. Em outras traduções diz que ele me salva. Magem, o Senhor nosso escudo. Na hora dos ataques, na hora que nós sentimos que o nosso inimigo está disparando dardos inflamados sobre nós, é nessa hora que nós temos que clamar o Deus, o nosso Senhor, o Senhor nosso escudo, a nossa proteção. É nessa hora, o Magem. Nós temos que clamar a ele. O escudo, quando nós vemos... Se você vê os soldados romanos, o escudo protegia eles do pé até a cabeça. E o Senhor, ele nos dá uma proteção mais completa, uma proteção por completo, nos protege, é como um campo de força que nos cerca ali, é verdadeiramente uma cerca que nos protege. Se você confia no Senhor Magem, que é Provérbios 30, versículo 5, vamos ver aqui Provérbios 30, versículo 5. A palavra de Deus comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Olha outra vez a Bíblia afirmando que nós temos um Deus que é o nosso escudo. Nós temos um Deus que nos protege, o Senhor Magem. Tens que dizer, você tem que confessar. Confesse aí agora. Senhor Magem, tu és o meu escudo e o meu galardão. Falando isso, você está repetindo o que está em Gênesis 15, versículo 1. Os soldados tinham seus escudos, nós temos o próprio Deus, porque ele é aquele que é o meu escudo, que vai adiante de mim, assim diz a palavra. Né? As armas, quando... Lá em 1 João diz assim que aqueles
sobre os filhos de Deus, o maligno não toca, porque os filhos de Deus são aqueles que confiam nele, são aqueles que o têm como seu margem, seu escudo, como seu margem, como seu escudo, como seu protetor. Então, o maligno ele não pode atravessar esse escudo, ele não pode colar em você. Então, quando você estiver se sentindo acuado, estiver sentindo que as flechas estão sendo lançadas, que os dardos dos inimigos estão chegando até você, que você está sendo bombardeado por isso, clame para o Senhor margem, o Deus do escudo, o Deus que protege, o Senhor nosso escudo. Clame por ele. Também nós temos o falar Senhor libertador, que está em Salmo 18. Abra sua Bíblia, nós precisamos entender, né, cada significado, e o que vai nos explicar cada significado é a própria palavra de Deus. Capítulo 18, versículo 2. Senhor libertador, falar. Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza, que me liberta. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rexodo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Falar, Senhor libertador. Quando nos sentimos encurralados, por exemplo, quando o povo de Israel, entre o mar e o Egito, e os egípcios, quando nos colocarem em covas, como Daniel foi lançado em cova, ou em prisões, como Paulo e Silas, quando você se sentir nesse momento que você está encurralado, que você precisa ser liberto daquilo, em que você se vê aprisionado, em que você se vê acorrentado, clame pelo Senhor falar, o Deus que liberta. Jeová falar, o Senhor que liberta. Clame por ele, porque ele se levantará para nos libertar. Agindo Deus, quem impedirá? Né? Quando você clama, quando nós clamamos, Deus age. E quando Deus age, ninguém impede. Estando na sua destra estendida, quem poderá deter? Né? Aí eu te pergunto hoje, quais são as suas cadeias? O que tem te aprisionado? O que tem te encurralado? Quais são as covas que estão te consumindo, que estão te aprisionando? Quais são as correntes? Quais são as tuas prisões? Né? O que tem te aprisionado? Nós precisamos aprender a clamar o Senhor. O Senhor falar quer hoje quebrar as suas cadeias para que você reine, sabe? O Senhor falar quer hoje te libertar de todas as tuas prisões. O Senhor falar quer te fazer livre, porque Ele pode te fazer livre. Talvez você esteja acorrentado às coisas do passado, talvez você esteja acorrentado a dores e não está sabendo como orar. Confesse hoje, diga para Ele, Senhor, falar, Tu és o meu Deus que liberta, Tu és o Senhor que me liberta. Tu és o meu libertador. Diga isso para o Senhor. Você está entendendo o nome de Deus, você está pronunciando a revelação do nome de Deus e entendendo que Ele é capaz de fazer por você. Quando nós vemos Jesus, quando ressuscitou Lázaro, nós vamos ver que Lázaro, ele veio à vida, né? Mas ele ficou acorrentado ali pelas ataduras. Lázaro só conseguiu andar depois que as ataduras foram retiradas por ordem de Jesus. Talvez hoje você conheça a Deus, você está no seu trabalho, está na sua casa, mas existem coisas que te acorrentam. Há certas ataduras na sua vida que ainda não foram retiradas, mesmo com a ordem de Jesus. E você precisa fazer esse processo. A libertação, ela é um processo, ela não dura assim, ela não é de imediato. Você precisa pedir para o Senhor falar, tirar suas algemas e suas ataduras. Você precisa pedir para o teu libertador. Existe um processo. Quando você ler Deuteronômio, abra sua Bíblia aí, Deuteronômio. Deixa eu abrir a minha aqui. Deuteronômio 21, se eu não me engano, capítulo 21, versículo 11. Vamos ver se é isso mesmo. 21, versículo 11.
E tu entre os presos vires E tu, entre os presos, vires uma mulher formosa à vista e a desejares como esposa, então a trarás para a tua casa e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas e despirá a veste do seu cativeiro e se hospedará em tua casa. Durante um mês completo, ela poderá prantear e lamentar seu pai e sua mãe. Depois desse período de luto, tu poderás chegar-te a ela e oficialmente desposá-la, e ela será tua mulher. Existe um processo para a libertação. Existe um processo para a libertação do passado, existe um processo. Nós vamos ver que Jesus, ele ordenou que as ataduras fossem tiradas. Houve um processo de uma pessoa ir até Lázaro, retirar as armaduras, as ataduras, para que Lázaro começasse a andar. Nós vemos aqui em Deuteronômio que a primeira coisa que tem que ser feita era rapar a cabeça e cortar as unhas. Né? Quando alguém chega à casa de Deus, nós precisamos retirar a sua antiga cobertura. Porque o cabelo, ela significa a cobertura da mulher, o véu que encobre, que resguarda, sabe? E a mulher precisava rapar a sua cabeça, precisava tirar aquela capa de cima, precisava tirar aquilo que encobria, né, o que ela era antes. Raspar, cortar as unhas quer dizer tirar as suas marcas, sabe? Nós precisamos fazer esses processos. Além de rapar a cabeça, a mulher cortava as unhas, que era tirar as suas marcas, tirava também as nossas unhas, quando elas são compridas, elas costumam acumular sujeira embaixo delas. Vocês já prestaram atenção que ela acumula sujeira embaixo dela? Mesmo que você lave as mãos ali, sempre fica uma sujeirinha. Então era preciso cortar para que toda a sujeira saísse. Deus estava dizendo, olha, precisa tirar a capa que cobre o que é velho, retirar toda a sujeira que é invisível perante, né? Porque de longe assim nós não conseguimos ver, apenas se nós olharmos bem é que nós conseguimos enxergar a sujeira. E Deus está dizendo, há um processo para a libertação. Quando nós clamamos o Senhor Palar, o Senhor que liberta, nós temos um processo para ser feito. Nós precisamos cumprir todo esse processo. Então, depois da cabeça raspada e das unhas cortadas, o vestido do seu cativeiro deveria ser rasgado e ela deveria ficar na casa da sua mãe, chorar seu pai e sua mãe durante tanto dia. Rasgar o vestido do cativeiro, trocar conscientemente de posição, retirar aquele posicionamento daquela mulher, retirar, quando nós vemos que, não sei se vocês conhecem, mas a tradução judaica nos conta que todas as vezes, e a Bíblia também nos relata isso, que todas as vezes que as pessoas estavam em processo de luto, elas vestiam roupas de sacos, roupas rasgadas, né? E ali pranteavam e choravam. E a mulher precisava se despir disso, retirar, trocar a sua veste, trocar o seu posicionamento, mudar de vida. Porque quando nós clamamos o Jeová Palar, o Deus que liberta, a nossa vida, quando nós alcançamos o fim desse processo de libertação, a nossa vida é totalmente transformada. E a partir de agora nós não podemos mais nos posicionar como antes. As nossas vestes são trocadas, o nosso véu é trocado, as sujeiras já não existem mais, então nós nos tornamos uma nova criatura. E quando Deus diz que ela tem que chorar pelo seu pai e pela sua mãe, significa que ela tem que renunciar às heranças hereditárias, chorar e pedir perdão pelas coisas, sabe? Nós precisamos nos desprender de muitas coisas. E também, para fechar hoje, nosso primeiro encontro, eu quero falar sobre Elohim. É o Deus vivo, o Deus criador, o Deus de Gênesis 2:4, Deuteronômio 5:36. É Salmo de número 115. Abre a sua Bíblia aí, Salmo 115. Nos conta que ele não é uma estátua, é um Deus vivo, né? 115. 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome,
por teu amor e por tua fidelidade. Por que questiona as nações onde está o seu Deus? Nosso Deus está no céu. Tudo o que deseja, ele tem o poder de realizar. O ídolo deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvido, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham. Som nenhum emite sua garganta. Sejam com eles, com os que fabricam e todos os que neles depositam confiança. Confie no Senhor, Israel. Ele é o seu auxílio e seu escudo. Confie no Senhor, casa de Arão. Ele é o seu socorro e sua proteção. Vós que temeis o Senhor, confia no Senhor. Ele é seu amparo e segurança. O Senhor lembra-nos. Ele nos abençoará, derramará a sua bênção sobre Israel e abençoará seu sacerdote. Nosso Deus, esse salmo está dizendo que nós temos um Deus vivo. Um Deus que está no céu. Um Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Um Deus que é o nosso auxílio e o nosso escudo. Um Deus que é o nosso socorro e a nossa proteção. Um Deus que nos abraça, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege. Nós temos um Deus vivo que está em todas as coisas. Então, nós precisamos clamar esse Deus. Elohim é o plural de El, que significa força e poder. Isso está em Gênesis 1, quando nós abrimos Gênesis 1 e 1, Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse é o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus criador, o nosso Elohim. O Deus que tem o controle sobre todas as coisas, que reina e tem o domínio sobre todos os reinos e homens. Não há razão para o desespero. Não há razão para tanto choro. Não há razão para nós estarmos de cabisbaixo. Basta uma palavra sua e todas as coisas são revestidas ao nosso bem, pois o Senhor favorece os seus filhos. Isso está na Bíblia. Como eu já disse, Elohim é o plural. Mostra a trindade de Deus trabalhando ao nosso favor. Né? Nós temos a sua trindade ao nosso favor. Então, nós precisamos nos desesperar. Nós temos o Todo-Poderoso, aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Nós temos Deus, Espírito e o Espírito Santo trabalhando, né? Como nós vamos ver, Deus em Espírito Santo trabalhando como o nosso doce conselheiro, mestre, nos ensinando, adestrando, nos orientando em todas as áreas da nossa vida. Aí nós temos o Deus Filho, que intercede dia e noite por nós, nos ensinando como chegar mais perto do Pai, nos protegendo e acompanhando. E nós temos o Deus Pai, trabalhando em nosso favor, como amor e proteção paternal diariamente. Não perca a revelação de Elohim. Ele tem muito que nos ensinar. Nós temos a Trindade. Elohim é o plural de El. Mostra a Trindade trabalhando ao nosso favor. Deus Espírito Santo, Deus Filho e Deus Pai. Nós temos o conselheiro, nós temos o intercessor e nós temos o nosso próprio Deus, que é o nosso amor e a nossa proteção diariamente ao nosso favor. Amém? Então, hoje nós já aprendemos 3 nomes em que nós podemos usar nas nossas orações, tornando as nossas orações mais poderosas, fazendo o próprio Deus se manifestar ao nosso favor. Quando nós clamamos pelo Jeová Palá, nós estamos fazendo com que a manifestação da libertação aconteça na nossa vida. Quando nós estamos clamando pelo Elohim, nós estamos clamando a Trindade, para que a Trindade se manifeste na nossa vida. Quando nós clamamos pelo nosso Jeová Magem, nós estamos pedindo, fazendo com que a proteção de Deus se manifeste em nossa vida. Por isso a importância de nós sabermos muito bem e entendermos o nome de Deus. Amém? Fique com Deus e até o nosso próximo encontro para mais um dia de aprendizado. Né? Convide mais pessoas para estar conosco. Eu creio que a partir de hoje você não clamará mais simplesmente a Deus, mas clamará ao Deus do escudo, o Deus que te protege,
clamará a Trindade para agir a teu favor, clamará ao teu libertador para que todas as ataduras, todas as correntes sejam totalmente quebradas da sua vida. Fiquem com Deus e até amanhã.